sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até os céus, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Jerusalem e nós estamos para mais
uma mensagem da Palavra de Deus, nosso Pai. Todas as noites aqui, pelo Instagram, nós estamos reunidos para meditarmos na Palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje à noite nós vamos meditar mais uma vez na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto dele, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Jesus, ele diz assim. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer, com imensa alegria que nós recebemos a todos. Eu quero publicamente manifestar a minha gratidão a esse nobre companheiro, Ian Falcão, Dr. Ian Falcão, que tem nos acompanhado, tem estado conosco sempre. Então, a minha sincera e eterna gratidão a você, meu irmão, meu amigo. Muito obrigado pelo seu apoio sempre, acompanhando as nossas lives. Então nós vamos meditar na palavra de Deus, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele apartará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Hoje nós estaremos fazendo mais uma meditação na palavra de Deus sobre a segunda vinda de Cristo. Dividirá a humanidade em dois grupos. A segunda vinda de Cristo dividirá a humanidade em dois grupos. O Senhor Jesus, ele está falando da sua segunda vinda. Deus abençoe, Luana. Seja muito bem-vinda. Espero que eu tenha lido corretamente seu nome. É um prazer tê-la conosco. É um prazer ter todos aqui. Nosso desejo é abençoar todos com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, a segunda vinda de Jesus vai revelar que a humanidade estava dividida em dois grupos. E a primeira coisa que Jesus faz é dizer o que vai acontecer por ocasião da sua vinda.
Ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa referindo-se a si mesmo. Porque os judeus esperavam o Messias, mas vieram tantos antes de Jesus que o termo Messias caiu no descrédito. Quando alguém dizia que era o Messias, o povo pensava que era mais uma pessoa doente, psicologicamente afetada. Então Jesus escolhe o título de Filho do Homem. Então Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então Jesus fala que ele vem, e vem com todos os seus anjos, e vai sentar-se, e vai separar as nações. E ele disse que, como era costume na época, as ovelhas, como elas tinham a capacidade de reprodução, então era preciso apenas um cabrito, então as ovelhas tinham mais valor, ou as cabras tinham mais valor. E geralmente os bodes, você só precisava de um. Então era comum que os pastores separassem as ovelhas dos bodes. E aí Jesus disse que assim como o pastor naquela época, porque o público que está ouvindo está interessado em coisas que possam compreender, e Jesus sempre se preocupa em falar coisas do nosso cotidiano. Eu sempre digo que o nosso grande problema é porque a Bíblia está separada de nós por mais de 2000 anos. A cultura era outra, a língua era outra, a sociedade era outra. Então, às vezes, fica um pouco difícil de entender. Mas quando Jesus falava para o povo da sua época, eles entendiam perfeitamente, porque Jesus falava de coisas que estavam no seu dia a dia. Então Jesus disse que quando ele vier com todos os seus anjos, ele vai sentar-se na sua glória e todas as nações vão ter que comparecer diante dele. E todas as pessoas do mundo vão ter que comparecer para prestar conta. E ele vai separá-las umas das outras, do mesmo jeito que o pastor vai separar as ovelhas dos bodes. E ele diz que ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Na Bíblia, o termo esquerdo geralmente é termo pejorativo, tem um sentido negativo. Então Jesus diz que aqueles que ele considera bons, ele vai chamar de ovelhas. E vai ficar à sua direita. E aqueles que ele considera perversos vão ser chamados de bodes ou cabritos e vão ficar à sua esquerda, no lado negativo. Então, um dia todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. E aqui muitos estudiosos têm se equivocado pensando que esse texto fala de julgamento apenas de nações e não de indivíduos. Mas a leitura desse texto nos mostrará que é um texto que está falando do juízo final. Então, Jesus mostra que a humanidade vai ser dividida em dois grupos. Aquele que ele denomina de bodes, que ficarão à sua esquerda, do lado negativo, e aqueles a quem ele denomina de ovelhas, que ficarão à sua direita. E a grande pergunta é, em que grupo eu e você estaremos? Quando Jesus voltar, de que lado nós estaremos? Ou nós seremos considerados ovelhas do seu rebanho, ovelhas que são úteis, que são cuidadas pelo divino pastor, ou nós seremos bodes, que são inúteis, que dão marradas, que são rebeldes, que são resistentes, que são difíceis de lidar. Então Jesus diz que ele vai separar o mundo em dois grupos. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, certo?
Lembre-se que direito era o lado bom. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus diz para aquela multidão que agora foi separada, que agora foi triada, para aqueles que foram justos, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que depositaram nele a sua fé, quando ele vier, ele vai chamá-los de benditos do meu Pai, de abençoados por Deus. E ele vai dizer, entrai na posse do reino. Esse reino que começa aqui, quando você chama Jesus, clama para que ele reine, para que ele governe a sua vida, para que ele dirija seus passos, para que ele oriente, norteie a sua vida, e que você quer conhecê-lo, conhecer suas leis, conhecer sua vontade, para fazer a sua vontade, para colocar em prática a sua santa e maravilhosa vontade. E aí ele diz, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo há um reino preparado para mim, para você, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Há um reino das trevas onde o diabo governa e está nesse mundo. Mas há um reino preparado que é infinitamente incomparável a esse reino deste mundo. E aí Jesus diz para aquele justo, quando ele vier, vinde benditos de meu Pai. Você já imaginou? Jesus chegar, sentar-se no seu trono, todos os anjos do céu com ele, e Jesus mandar os anjos separar as pessoas umas das outras, e as pessoas ficarem pensando o que vai acontecer. E ele disse, os que estão na minha direita são aqueles que se arrependeram, que se converteram, que amoleceram seu coração, que se voltaram para mim, que creram em mim, que viveram para mim. E ele diz, vocês são benditos, vocês foram abençoados, vocês foram benditos por meu Pai. E ele disse, e para vocês o Pai reservou um reino, o Pai construiu um reino antes da fundação do mundo. Este reino infinitamente superior a qualquer coisa dessa terra, que não dá para se imaginar, aquilatar, mensurar. Este reino maravilhoso está preparado para vocês. E é uma verdade, e ele diz, desde a fundação do mundo. Não é algo que Deus criou agora. Deus é alguém altamente organizado. Deus sabe de todas as coisas e já preparou, porque ele sabia que o mundo vai seduzir as pessoas, porque ele sabia que muita gente iria apostar todas as fichas no reino deste mundo. E aí aqueles que resolvessem crer em Deus iam dizer assim, mas Pai, eu só perdi na vida, eu só levei chumbo na vida. E aí, como é que vai ser no final? Aí Jesus chega e diz, olha, não se preocupe, porque Deus preparou para vocês um reino antes da fundação do mundo. E Paulo diz, tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória do porvir. Ele diz, porque ainda que esse corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renova, não olhando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então quantas vezes nós vemos gente jogando a vida fora? Quantas vezes a gente vê gente preocupada com o reino deste mundo, preocupada com as coisas deste mundo, investindo todas as suas fichas aqui, achando que tudo termina aqui, ou porque Deus não é contra a pessoa tentar um lugar ao sol, ser fiel, mas do jeito certo, da maneira correta, e colocando Deus em primeiro lugar. Deus e suas leis em primeiro lugar, e querendo alcançar as metas de Deus e procurando a direção de Deus para a sua vida.
e querendo saber qual é a vontade de Deus, porque tem muita gente dando com os burros na água, tem muita gente escorregando, tem muita gente que nunca dá certo porque nunca perguntou a Deus se era aquilo que Deus quer para a vida dele. Foi uma escolha dele, mas que não tem o aval de Deus. E se não tem o aval de Deus, vai dar errado. E aí Jesus, quando disser isso, vinde benditos de meu Pai, aqueles que estão à direita vão ficar boquiabertos, porque é demais. Eles vão ficar boquiabertos. E Jesus vai dizer que a fé deles era uma fé operosa. Não era uma fé da boca para fora. Era uma fé em Deus na direção do próximo. Aí Jesus disse assim, porque eu tive fome e me deste comer. Eu tive sede e me deste beber. Eu era um estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu, no sentido de ter pouca roupa, e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então são pessoas que fizeram coisas não para ganharem alguma coisa. Fizeram coisas porque foram alcançadas pelo amor de Deus, porque foram benditas de meu Pai. Porque a maior bênção de Deus é Jesus Cristo morrendo na cruz no meu e no teu lugar. Não há bênção maior, não há dádiva maior. Não há loteria, não há casa, não há iate, não há nada que nesse mundo possa se comparar com a dádiva do Filho de Deus morrendo no meu lugar e no seu. Nada pode comparar-se a isso. Nada pode comparar-se a Deus me separar e dizer, e Jesus dizer, vinde benditos, vinde abençoados, vinde vocês que foram agraciados por meu Pai, e o meu Pai tem um reino para vocês. Porque esse povo foi um povo que creu em Jesus, foi atingido pela graça, foi transformado pelo Espírito Santo, e em sendo transformado, resolveu viver não mais para si. Resolveu ser canal de bênção para abençoar a vida do próximo. Eles não fizeram isso para ganharem a salvação, mas fizeram isso porque já tinham sido atingidos pela graça salvífica e salvadora de Deus, porque já tinham sido transformados, já eram benditos do Pai. Já tinham um reino preparado para eles. E é tanto que eles se espantam, eles ficam admirados, perplexos, surpresos. Por quê? Porque eles não fizeram todas as bondades com interesse em um galardão. Eles não fizeram aquilo para no final ver se Deus arranjava um lugarzinho para eles no céu. Eles fizeram simplesmente porque era parte da sua nova natureza, regenerada, transformada pelo grande e infinito amor de Deus. E aí Jesus vai dizer coisas que eles a princípio não entendem. Jesus disse, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês estavam lá do meu lado. Eu fui preso e vocês foram me ver. E aí o povo vai ficar assim, mas espera aí, Senhor. O Senhor preso, o Senhor com falta de roupa, com pouquíssima roupa. Então, Jesus vai lembrar esse povo, né? E diz assim, então, o que o verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, porque hoje todo mundo diz que é filho de Deus. Todo mundo diz que está com Deus, que Deus está no comando. Eu não sei que comando é esse. Mas quando Deus entra numa vida, quando Deus entra em um coração, quando Deus encontra um coração aberto, essa vida se transforma e ela se coloca no benefício do próximo, de ajudar o seu semelhante. Há uma inversão, aquela pessoa que antes só pensava nela, em se dar bem, em crescer,
mesmo que tivesse que passar por cima dos outros, que dar rasteira, que puxar tapete, mas ela pensava em vencer na vida, custe o que custasse. Agora, essa pessoa é alguém transformado que vive e sua felicidade resume-se em ver o outro feliz, em ser canal de bênção na direção do próximo, em abençoar o próximo, em lutar por uma sociedade mais justa, mais feliz, em ajudar aqueles que sofreram infortúnios na vida. E aí Jesus diz que aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que não tinham ninguém que os hospedasse, que todo mundo desconfiava porque eram forasteiros, aqueles que estavam completamente descamisados, aqueles que estavam sem roupa, e quantas vezes no nosso guarda-roupa tem tanta roupa, quantas mulheres têm tanta sandália, quantos homens têm tanto sapato, quantas calças, quantas blusas, quantas camisas, quanta gente hoje se encontra alienada, separada, feito bicho trancado, e que ninguém vai vê-lo. Quanta gente hoje tem fome e a gente passa e fica indiferente à dor da fome que corrói o estômago dessa pessoa. Quanta gente hoje precisa de uma hospedagem, precisa de um teto e não tem. Quanta gente hoje se encontra nos hospitais doentes, são pessoas que estão aflitas, que precisam de socorro, mas como as pessoas estão seduzidas pelo mundo, elas não têm tempo, elas não veem isso, elas não enxergam isso, é cada um por si. E aí, os justos vão perguntar, já que eles não fizeram por isso, porque se eles tivessem feito com essa intenção, eu vou fazer o que é bom, eu vou dar de comer o pobrezinho, eu vou visitar o enfermo, eu vou visitar o presidiário, eu vou abrigar o forasteiro, e lá no fim eu troco com Deus pela salvação. Quem sabe Deus me aceita? Mas não é assim, esses daqui não sabiam nem o que Jesus estava falando. Aí eles vão perguntar. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Veja, eles não fizeram para alcançar a salvação. Hoje tem muita gente que acha que a salvação é assim. Você chega a ser tão bom, que você troca a sua bondade no final por salvação. Mas a salvação é diferente, é o inverso. É você alcançado pela graça de Deus, você descobre que é pecador, você descobre que a sua vida está fora de sintonia com Deus e com a sua santa lei, que você transgrediu, e aí você compreende que Jesus morreu por você, a graça de Deus jorra na tua direção, o Espírito Santo ilumina a tua alma, o teu entendimento, você compreende que Jesus morreu para te salvar, você se arrepende dos seus pecados e passa a viver com Jesus. E vivendo com Jesus, você começa a abençoar as pessoas, você começa a ser instrumento não mais danoso à sociedade, mas você começa a ser um instrumento de bênção. E você não pensa mais só em si, você destronou o eu. E agora você pensa no outro. Você pensa no outro e você vive e começa a fazer, e começa a se preocupar com o próximo. E aí aquele justo, eles fizeram tudo isso, mas eles não sabiam que Deus estava vendo. Eles não sabiam que iam ser recompensados, porque eles não estavam querendo isso, eles estavam fazendo por amor. Hoje se fala muito de amor, amor é tema, mas é amor da boca para fora, ou então é um amor que não é um amor no sentido verdadeiro. Porque sexo não é amor. Amor produz sexo, mas sexo não produz amor. Porque amar a si mesmo não é amar.
O amor é Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Mas é botar Deus acima de tudo, não é dizer. E aí Jesus vai responder. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas, igual aluno da gente na faculdade, quando ele fala assim, é que ele entendeu. Aí Jesus vai dizer, olha, vocês pensam que eu não estava vendo? Vocês pensam que eu tinha ido tomar um chá em Marte? Que tinha abandonado o mundo? Eu vi o trabalho de vocês. Eu vi a vida de vocês. Eu acompanhei cada passo, cada capítulo da novela da vida real de vocês. E eu vi que vocês, depois que foram alcançados e benditos por meu Pai, vocês viveram na direção do próximo, vocês se preocuparam em ser instrumento para abençoar o outro. Vocês não viveram mais para si, porque todo cristão verdadeiro é aquele que deixa de viver para si e vai viver para abençoar o próximo. Aí Jesus diz, todas as vezes que vocês fizeram, eu estava recebendo. Se você assistir um filme que eu sugiro, né? O Quarto Sábio, é a história daqueles 3 reis magos, e tinha um quarto que saiu atrasado, e ele pega todo o seu tesouro e sai atrasado. E aí, no meio do caminho, ele encontra pessoas que estão precisando, então ele vai gastando o seu dinheiro. Ele vai gastando o seu dinheiro. E ele vai ajudando, socorrendo pessoas. E ele toma conta de uma aldeia de leprosos. Nessa viagem dele até chegar em Jerusalém, ele toma conta de uma aldeia de leprosos. Ele investe dinheiro, ele traz água, ele traz coisas para ali, ele investe em plantação para aqueles leprosos. Ele fica no meio dos leprosos. E aí ele vai a Jerusalém para ver Jesus. Só que quando ele chega lá, Jesus já está crucificado. E aí aquele homem, quando vai saindo triste, porque chegou tarde, porque se preocupou com gente que estava ferida no caminho, se preocupou com pessoas que estavam com lepra, que hoje se chama hanseníase. Quando ele vai saindo, a filha de um amigo dele vai sendo vendida para a escravidão, porque naquela época alguém deixava uma dívida, o pagamento da dívida era a escravidão, em caso de não ter como sanar a dívida. E aí ele só tem uma pedra de diamante, e ele diz, quanto é que você quer para soltar esta menina, para libertá-la? Aí o homem, ele diz, eu só tenho essa pedra, serve, ele dá a última pedra. E aí ele tem um encontro com Jesus ressuscitado. Quando ele está assim, lá no deserto, acabado, triste, achando que chegou tarde, e agora todos os bens que ele tinha, ele abriu mão, ele ajudou o próximo. E aí Jesus chega para ele, e aparece a ele numa visão, e ele diz, mestre, me perdoe, eu trouxe tanto tesouro para te oferecer, mas eu cheguei muito tarde. Quando eu cheguei, o Senhor já estava crucificado. E aí eu tive que gastar pelo caminho. Jesus diz, eu sei, eu vi. Ele disse, o Senhor viu? Eu vi. Sempre que você ajudou aquele homem lá no caminho que estava precisando de uma cirurgia, aqueles leprosos, esta moça, quando você gastou todo o seu dinheiro para socorrer, foi a mim. Você me deu e eu recebi o teu presente. Não se preocupe, sua viagem não foi perdida. E aí o filme termina esse final assim tremendo, glorioso. Então Jesus vai dizer, olha, tudo que você fez para abençoar o próximo. E a grande pergunta é, o que você está fazendo para abençoar o próximo? Se você foi alcançado por Deus, então é natural que você esteja preocupado com o próximo. Mas se você está preocupado somente consigo mesmo, tem alguma coisa errada. Aí Jesus vai falar para o segundo grupo. O segundo grupo fica sempre por último. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Enquanto os primeiros são benditos e benditos do Pai, esses são malditos. Que geralmente se pensa que Deus é só assim, amor, que Deus é paz e amor.
Que Deus deixa a anarquia rolar, que Deus deixa os homens brincarem, zombarem, que Deus deixa a turma pecar à vontade, que no final de contas Deus diz, eu vou dar um jeitinho brasileiro, entra no céu aí, faz de conta que eu não estou vendo. Não, não vai ser assim não. A humanidade vai ser dividida em dois grupos e eu e você temos que decidir em qual deles nós vamos estar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno é o inferno. São pessoas que foram amaldiçoadas, preparado para o diabo e seus anjos. São pessoas que são equiparadas agora. Uns eram benditos de Deus, estes outros são amaldiçoados com o diabo e com os anjos dele que se rebelaram. Porque o diabo foi um anjo criado por Deus que se rebelou. E juntamente com ele outros anjos se rebelaram. E aí a humanidade seguiu o mesmo caminho. Com Adão e Eva deu as costas para Deus e resolveu fazer sua vontade. E daquele dia até hoje, adivinha o que estão fazendo? Sua vontade. E Deus não passa de um criado de luxo. Deus só é invocado na hora da necessidade. Deus só é invocado para nos ajudar a levar avante nossos planos. Geralmente a maioria do ser humano não pergunta a Deus qual é a tua vontade para mim e nem está disposto a saber. E não é capaz de mudar de vida, mudar seus planos, nem pensar. Mas dizem que Deus está no comando. E aí ele diz, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos. Tem muita gente que não acredita, que não imagina que vai para o fogo eterno. Aí aqueles homens vão perguntar também, por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando enfermo, não foste me visitar. Ou seja, pessoas que viveram só para si, pessoas que esqueceram o próximo, que esqueceram a dor do próximo, que eram uma ilha inacessível, que fecharam os olhos para a dor do outro, que fecharam os olhos para os outros, que foram bênçãos só para si, que não foram bênçãos nem para pai, nem para mãe, nem para a esposa, nem para os filhos, nem para a sociedade. Foi gente que gastou a vida inutilmente, foi gente que viveu frivolamente, foi gente que banalizou a oportunidade que Deus deu, foi gente que brincou com a beleza que Deus deu. Porque se você olha nas redes sociais, você vai ver quanta infantilidade, você vai ver quanta falta de maturidade, quanta bobagem, quanta gente gastando a vida de forma inútil, pensando só em si, jamais pensando em ser bênção. Quando a pessoa hoje vai fazer uma faculdade, ela não pensa assim, eu vou ser um médico para aliviar a dor do outro. Eu vou ser um construtor, um engenheiro, para construir casas mais baratas, para que todos possam ter moradia. Eu vou entrar na vida pública para defender o pobre. Não, o ser humano, ele diz assim, não, eu quero uma faculdade que eu trabalhe pouco e ganhe muito. Eu não estou preocupado, eu quero ser um médico, mas eu quero ser um médico que ganhe muito, de preferência num hospital de luxo. Eu não quero cuidar de menino pobre, eu não quero cuidar de gente pobre, eu quero cuidar de gente que tenha muito dinheiro. Eu quero entrar na política não para cuidar dos pobres, dos desamparados, para defender as causas, não, eu quero defender a minha causa, o meu lado. É gente que vive para si, morre para si. É gente que não pensa no outro. É gente que não foi alcançada, não foi regenerada, que nunca foi perdoada, que nunca se envolveu com Deus. E porque não se envolveu com Deus, se envolveu consigo mesmo. E o seu Deus é Ele mesmo.
Ele dita as regras da vida dele, ele escolhe os caminhos, ele escolhe o que vai fazer e ele não dá satisfação a mais ninguém, ele ou ela. E ele é seu Deus. Ele diz, eu acho que é assim, assim está certo. E ninguém se meta porque a vida é minha. Eu sempre digo que se a vida é tua, então não morra. Se ela é sua, você tem direito de guardar. Então, viveram para si, não viram ninguém. E aí os perdidos vão perguntar. Então eles perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Viveram uma vida completamente cega. Viveram uma vida com um foco somente em si, no seu bem-estar. Nunca olharam e viram a dor do outro e viram o gemer do mundo. Nunca ouviram. Pelo contrário, a dor do outro, o gemer do outro o incomodava. E aí Jesus responderá, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Sempre que você não se importou, sempre que você desistiu do outro, sempre que você só pensou em você, sempre a vida que você viveu que nunca pensou em ser um canal de bênção para os outros e pensou única e exclusivamente em você, você esqueceu também de mim. Porque quando eu lembro de mim, eu me esqueço de Jesus. E porque quando eu lembro de Jesus, eu penso no próximo. Vou repetir. Porque quando eu foco meus olhos em mim, nos meus planos e no meu mundo, eu me fecho de tal maneira que eu acabo esquecendo de Jesus. Mas quando eu me abro para Jesus, para a sua graça, para o seu Espírito que age em mim, ele começa a abrir meus olhos para que eu veja a dor do outro, a necessidade do outro, para que eu não seja mais uma ilha, mas para que eu seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. E aí eu vou ser feliz, porque eu não vou ser feliz sozinho. Porque qual é o grande problema entre o justo e o injusto aqui? É porque o injusto quer ser feliz sozinho. Ele quer o céu só para ele. Ele quer o reino só para ele. É os outros todos fora. Ele é glória a mim, louvado seja eu, não sei mais viver sem mim. Mas o justo é aquele que diz, não, eu não quero ir só, eu quero que você vá comigo. Jesus tem perdão para ti também, há um lugar no céu para você também. Eu me preocupo com você, eu oro por você. A tua dor me inquieta. Enquanto houver alguém gemendo nesse mundo, enquanto houver alguém perdido, enquanto houver alguém do lado esquerdo, nós vamos estar anunciando o Evangelho para que você mude, para que você mude de lado, para que você deixe de ser bode, para que você se transforme numa ovelha domesticada por Jesus Cristo. E aí o que acontece? Jesus diz assim, por isso que não dá, esse texto diz, não dá para dizer que aqui é julgamento de nações, para entrar ou não no milênio, que isso é coisa de escatologista, que não fez o seu dever de casa da exegese. E irão estes, quem? Estes que esqueceram do próximo, para o castigo eterno. Não vai ser o sono da alma, como defendem alguns, que a pessoa vai desaparecer, ou que ela vai dormir, ou a extinção, a aniquilação, melhor dizendo. Não vai ser a teoria aniquilacionista, que Deus vai queimar todo mundo que não presta e que não quis se voltar para ele e pronto, some. Não. Jesus disse, irão estes para o tormento eterno. As mesmas pessoas dizem assim, não, Jesus não condena ninguém, Jesus é amor, esse negócio de inferno, é coisa que os cristãos inventaram. Quem diz? Isso é Jesus. Não sou eu sou apenas um pobre e desgraçado pregador, que fui alcançado pela graça de Deus e hoje estou tentando repartir com você a bênção que Jesus me deu. E ele diz assim, irão estes para o castigo eterno. Porém, esse porém que faz toda a diferença.
porém os justos para a vida eterna. Então aqui não é um texto para entrar no milênio. Aqui é um texto de decisão, de caminho, de eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? Você vai passar a sua eternidade no castigo eterno ou você vai passar a sua eternidade com Deus na vida eterna? Agora é com você. Hoje nós vimos, Jesus vai sentar no trono, os anjos vão separar as pessoas e ele vai colocar uns à direita, outros à esquerda. E vai dizer para os da direita, vocês são benditos do meu Pai. Vocês receberam a bênção maior, a bênção do perdão e a bênção da salvação conquistada por Jesus na cruz. Vocês creram no meu Filho, diz o Pai, vocês se arrependeram dos pecados, vocês mudaram de vida e vocês passaram a ser canal de bênção na vida dos outros. E por isso eu preparei para vocês um reino antes da fundação do mundo. Enquanto o mundo está procurando um reino, enquanto o mundo está tentando construir um reino, nós já temos um. E não feito por nós, por Deus. Enquanto o mundo está tentando ser feliz e alcançar o ápice, Deus já preparou o ápice para nós. E aí, Jesus disse, olha, eu estive faminto, vocês viveram para ajudar o outro, vocês viveram para levar o evangelho, vocês não quiseram ir para o céu sozinho, vocês me descobriram o perdão em mim, saíram anunciando de casa em casa, vocês entraram nas cadeias, vocês foram aos hospitais, vocês foram taxados de chatos, de ignorantes, de perturbadores. O povo se incomodava com vocês, mas vocês viveram na direção do próximo. Vocês construíram hospitais, vocês construíram casas de recuperação, vocês viveram para abençoar o próximo. E aí muitos cristãos vão se envergonhar. Muitos cristãos também, muitos pastores, muitos padres, muitos ditos cristãos vão dizer, meu Deus, minha vida foi uma vida jogada fora, eu pensei que eu era ateu, mas eu era ateu só da boca para fora, porque eu nunca fui instrumento, nunca fui canal de bênção para ninguém, eu vivi nesse mundo como uma lagarta só para devorar, eu nunca fui instrumento de bênção. Porque existe na metamorfose uma lagarta que devora a lavoura, que ela entra no casulo e ela se transforma numa linda borboleta, e aí ela vai polinizar, ela vai pousar numa flor, aí ela pega o pólen do macho e ela transporta, quando ela pousa na outra flor, ela está juntando uma com a outra e vai gerar uma nova planta, e aí ela sai, aquela lagarta que era um instrumento destruidor, agora se transformou, foi metamorfoseado, foi transformado em um ser que produz, em um ser que abençoa, porque uma planta não pode levar o pólen, o macho, a planta macho não pode levar o pólen para a planta fêmea, mas aí o vento, os pássaros, as abelhas, as borboletas pousam ali, e depois pousam lá e os pezinhos levam, e a Bíblia diz, bem-aventurados os pés dos que anunciam o evangelho. E hoje Jesus quer mudar teu rumo. Hoje Jesus quer mudar você de lugar e dizer, olha, você estava lá, você era um bode, você dava amarrada, ninguém podia entrar lá, você vivia no chiqueiro, você era alguém duro na queda, você vivia na impiedade, você fez tudo que bem queria, você se achava o rei do chiqueiro, você se achava lá o rei, quem entrava, você dava amarrado até no seu dono, você se revoltou contra mim, você disse coisa contra mim, mas aí Jesus chega e amansa esse bode, e transforma esse bode numa ovelha, e hoje Jesus Cristo quer transformar você, para quando ele vier, ao invés de colocar você à esquerda, colocar você à direita. Ao invés de dizer que você é maldito, diga você é bendito do meu Pai. E é por amar você e por querer ser um instrumento de Deus na sua vida que nós estamos pregando a esta hora da madrugada. Dizendo, olha, Jesus está voltando. De que lado você está?
Você está do lado do que vive, do que foi abençoado por Deus, compreendeu o Evangelho, se arrependeu, creu em Cristo, o aceitou como seu Salvador e agora vive para abençoar o outro. E é feliz com isso. E se sente realizado. Ou você é alguém que está fechado em si mesmo, vivendo para os seus projetos, pensando só em você e esquecendo o mundo. E, consequentemente, esquecendo a Deus. De que lado você está? Hoje, Jesus te chama para mudar de lado. E o único meio de mudar de lado é através do arrependimento. Porque quando você se arrepende, você descobre quem Deus é. E aí você junta o arrependimento mais a fé. Quando você se arrepende, você descobre quem você é, melhor dizendo. E quando você crê, você descobre quem Deus é. Quando você se arrepende, você diz quão mal eu sou. Quando você olha para Jesus na cruz, você diz quão bom Deus é. Eu dei o pior que tinha para Jesus, a morte. O Pai deu o melhor que tinha, Jesus Cristo. Jesus morreu para te salvar. E quando Ele vier e sentar na sua glória, eu quero ver você do lado direito. Eu quero que você receba aquela expressão, bendito de meu Pai. Eu tenho um reino para você. Aí você vai descobrir o que é felicidade. Então, arrependa-se hoje. E onde você está, entregue sua vida àquele que te ama de verdade, Jesus Cristo. Aquele homem que foi embora não te amava. Aquela mulher que foi embora não te amava. O mundo não te ama. Mas Jesus Cristo deu a vida por você. E Ele diz hoje, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ninguém que vem a mim, eu lanço fora. E você pergunta, pastor Gilberto Rebouças, eu tenho um monte de defeito, e aí, como é que eu vou ser um cristão? Eu faço um monte de coisa errada. O Espírito Santo vai entrar dentro de você, na hora que você se arrepender de verdade. Na hora que você crê em Jesus de verdade, o Espírito Santo vem morar em você, e aí começa um processo de transformação, que é lento, né? Mas isso começa a mudar aqui dentro, você começa a compreender a palavra de Deus, começa a ver a vida por outro lado, e a cada dia que amanhece, você vai ficando mais abençoado, mais fortalecido no Senhor e mais transformado, até que Jesus venha, aí você já deixou de ser um bode que dava amarrada nas pessoas e cois, para ser uma ovelha de Jesus Cristo, esperando o seu divino pastor voltar. Jesus está voltando. Então, mude de lado o mais depressa possível. Porque Deus ama você. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, pelo Facebook, nós temos mais estudo bíblico. E amanhã, mais ou menos por volta de 23h30, nós estamos aqui, de segunda a sexta, aqui à noite, te aguardo. Deus abençoe, durma com Deus, fique na graça de Deus e mude de lado enquanto é tempo. Você ouviu, você não é mais inocente. Você sabe que Jesus vem. E você agora não é mais inocente. Você vai escolher o seu lado. Então não é Deus que vai levar ninguém para o inferno ou para o céu. Somos nós que fazemos a escolha. Jesus fez o suficiente para nos salvar. A sua morte na cruz é suficiente para nos salvar. Agora, acreditar ou não, aí é comigo. É com você. Agora eu entrego nas suas mãos. Decida que caminho você quer seguir. E que Deus te abençoe a fazer a escolha certa. Até amanhã, ao meio-dia no Facebook. E amanhã à noite, aqui de novo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Eu, pastor Gilberto Rebouças, me despeço. E até amanhã. Me siga aí no Instagram e no Facebook, Gilberto Rebouças. Certo? Gilberto Rebouças no Facebook. Comunidade Bíblica Online, e tem um canal onde todas essas mensagens são postadas, que é o meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, porque eu sou pequeno. Então, Gilberto Rebouças, lá no YouTube. Deus abençoe, até amanhã. E se você se converteu, se Deus mudou a sua vida, então manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem dizendo, pastor, eu ouvi o Senhor. Minha vida mudou. Deus tocou no meu coração. Se Deus tocou no teu coração, então manda uma mensagem. Deixa uma mensagem aí no meu Instagram.
Deixa uma mensagem aí dizendo o que Deus fez na tua vida. Deus abençoe. Eu vou orar por cada um. Até amanhã.